Os antigos egípcios construíram um dos maiores impérios da história e, mesmo enfrentando muitas dificuldades, conseguiram manter a soberania sobre quase todo o vale do rio Nilo. Mas a África é um continente gigantesco e era habitado por muitos povos diferentes, e alguns deles desejavam conquistar as terras férteis do Egito. Reinos e tribos vindas da Líbia, Síria e Turquia constantemente entravam em guerra contra o Egito. Mas havia um povo cuja tenacidade e coragem amedrontava até mesmo os poderosos egípcios. Os núbios foram um antigo povo africano que viveu na região da Núbia, onde hoje fica o Sudão. O povo núbio já habitava aquela região por muito tempo. Provavelmente, desde o ano 3100 a.C. já haviam aldeias núbias formadas ao longo do rio Nilo. Durante boa parte de sua história, os núbios não desenvolveram nenhuma forma de escrita. Por conta disso, grande parte do que sabemos sobre eles vem de registros deixados pelos egípcios. A Núbia era uma região rica em veios de ouro, pedras semi-preciosas, madeira de ébano, incenso e marfim. Tamanha abundância de recursos incentivou os egípcios a invadir aquela região em busca dessas matérias-primas tão preciosas. Os núbios resistiam como podiam contra as invasões egípcias, mas eram militarmente inferiores e foram cada vez mais empurrados para o sul. Devido aos vários períodos de instabilidade no Egito, os núbios conseguiram se organizar e montar defesas eficazes, e durante os períodos de paz, os núbios e os egípcios comercializavam e compartilhavam diferentes conhecimentos. Durante o reinado do faraó Tutemés I, a Núbia fazia parte do Império Egípcio. No entanto, este domínio logo desmoronou, e os núbios se organizaram em um reino unificado e fundaram a cidade de Napata para ser sua capital. Os núbios, então, fundaram o reino de Kush, que futuramente se tornaria uma respeitável potência africana. O termo Reino Cushita veio dos egípcios, que chamavam a Núbia pelo nome de Kush. O fundador deste novo reino foi um líder tribal chamado Alara, que se tornou rei de todos os núbios. Com o reino cuxita estabelecido, os próximos passos era garantir sua defesa e economia. E para isso, os sucessores de Alara fizeram um bom trabalho, fortalecendo o reino e expandindo seus domínios. Os cuxitas passaram a fazer comércio com o Egito através do Nilo e estabeleceram contato com reinos árabes de Nabatéia e Sabá. A fama e a riqueza dos cuxitas se espalhou. Seus líderes, sacerdotes e até mesmo animais de criação, como cavalos, estavam sempre adornados com peças de ouro e rubi. Com o passar do tempo e devido aos períodos de instabilidade no Egito, os cuxitas passaram a conquistar cidades egípcias e até mesmo a gloriosa cidade de Tebas foi tomada. No auge de seu poder, sob o comando do rei Pie, o Egito foi totalmente conquistado pelos cuxitas. O rei Pie se declarou como sendo campeão, a serviço do deus Amon, e junto de seu exército guerreou por mais de um ano contra diversos líderes egípcios e derrotou todos aqueles que se opuseram a ele. Essa fase da história cuxita e egípcia ocorreu durante o terceiro período intermediário do Antigo Egito, que começou por volta do ano 1070 a.C., também sendo historicamente conhecida como a Dinastia Núbia, ou a Dinastia dos Faraós Negros. O convívio entre egípcios e núbios trouxe casamentos entre a nobreza dos dois reinos, e ambas as culturas passaram a influenciar umas às outras nas questões religiosas e sociais. Após consolidar seu domínio sobre o Egito, o rei Pie retornou para a cidade de Napata, capital do reino cuxita, deixando seu irmão e sucessor para governar o Egito e suas cidades. O Egito ficou sob domínio cuxita até o ano 652 a.C. e somente enfraqueceu por conta das invasões assírias que conquistaram quase todo o Egito. Essas invasões trouxeram ainda mais instabilidade para as terras egípcias. Os assírios eram guerreiros temíveis, muito superiores na área militar, e já faziam uso de armas e armaduras feitas de ferro.
além de utilizarem armas de cerco e uma cavalaria bem treinada. Os governantes cuxitas tiveram que recuar de volta para a cidade de Napatá e algum tempo depois fundaram a cidade de Meroé, mais ao sul. Meroé se tornou a nova capital do reino cuxita, e os soberanos cuxitas passaram a adotar os costumes egípcios de erguer pirâmides, sendo sepultados após sua morte em pirâmides construídas nesta cidade. Foi bem durante esta época que os cuxitas começaram a desenvolver sua própria escrita, que é chamada de escrita meroítica. O historiador grego Diodoro Sículo relata que os reis cuxitas reinavam até receberem uma ordem dos sacerdotes do Templo Dourado, dizendo que eles deveriam cometer suicídio e passar o poder adiante. Este costume estranho perdurou até o reinado de um líder chamado Ergamenes, que, diferente da maioria de seus compatriotas, foi um homem que foi instruído com professores gregos e aprendeu a filosofia grega. Quando Ergamenes recebeu a ordem de cometer suicídio, ele ficou furioso e mandou seus soldados até o templo, com a ordem de que eles deveriam matar o sacerdote e assim pôr um fim neste terrível costume. As mulheres também tinham importantes papéis na sociedade cuxita, tendo uma voz ativa em questões do dia a dia. Por diversas vezes, rainhas cuxitas reinavam sozinhas, sem a interferência de companheiros masculinos. E existem relatos de mulheres cuxitas lutando em batalhas e até mesmo comandando tropas. A mãe do rei recebia o título de Candens, que significa rainha-mãe. Ela atuava como conselheira tanto do rei quanto da rainha. Em algumas ocasiões, ela fazia parte das negociações políticas e poderia até mesmo assumir totalmente o comando. Uma dessas poderosas mulheres, e talvez a mais corajosa de seu povo, foi Amani Shaketo, que reinou em Cush, na época que Roma já havia conquistado o Egito, após a derrota de Marco Antônio e Cleópatra. Roma exigia que o reino de Cush pagasse tributos para a república. Amani Shaketo não aceitou as exigências e considerou uma ofensa, declarando guerra contra Roma e avançando com seus soldados para saquear as cidades egípcias que estavam sob domínio romano. Em 24 a.C., os cuxitas saquearam a cidade de Assuã, Fila e Elefantina. Eles retornaram para Cush, levando prisioneiros, objetos de valor e estátuas romanas, inclusive a cabeça da estátua do imperador romano Augusto, que foi levada pela rainha Amani como um gesto de desprezo para com o inimigo. Ao saber disso, o imperador Augusto enviou o general romano Petrônio, com a missão de enviar suas legiões para punir o reino cuxita. Existem poucos detalhes sobre esta batalha, mas Petrônio teria relatado que os cuxitas possuíam mais de 30.000 guerreiros e lutavam com uma fúria assustadora. Amani foi descrita como uma mulher corpulenta e de modos brutos. Ela liderava pessoalmente suas tropas e ficou cega de um olho após ser ferida por um romano. Após mais de 3 anos de combates, os romanos finalmente buscaram um acordo de paz. No ano 20 a.C., romanos e cuxitas assinaram um tratado de paz, no qual o imperador romano reconhece o reino de Cush como uma potência independente e livre de pagar tributos a Roma. O reino de Cush perdurou até o ano 350 d.C., mas devido a uma escassez de recursos e à falta de comércio, o reino acabou ficando enfraquecido e disperso. O outrora rico e orgulhoso reino cuxita acabou sendo dominado pelo Império de Axum, que vinha expandindo suas fronteiras a partir da região da Etiópia. Os cuxitas foram um povo incrível. Eram bravos guerreiros, hábeis artesãos e comerciantes habilidosos. Sua história nos mostra a força e perseverança do povo africano, capaz de repelir até mesmo o poderoso Império Romano. O Reino de Axum, também conhecido como Império Axumita, foi um antigo estado que floresceu na região que atualmente abrange a Eritreia e a parte setentrional da Etiópia.
O reino teve grande importância econômica e política na África Oriental, sendo um dos primeiros estados africanos a adotar o cristianismo como religião oficial. O reino de Axum foi fundado por volta do século I da Era Comum, pelos povos semíticos que habitavam a região. Graças às suas ricas terras agrícolas, os habitantes do norte da Etiópia passaram a cultivar e comercializar trigo, cevada e painço, além da criação de cabras e ovelhas. Esta rede comercial incluía ligações com o Egito ao norte e o sul da Arábia. A riqueza adquirida por meio do comércio e do poder militar foi adicionada a essa próspera base agrícola e no final do século I, um único rei substituiu uma confederação de chefes tribais, forjando um reino unido que dominaria as terras altas da Etiópia pelos 6 séculos seguintes. O reino de Axum teve seu auge entre os séculos 3 e 6 da Era Comum. A localização do reino era estratégica, pois ficava no cruzamento de rotas comerciais que ligavam o Mar Vermelho ao Mediterrâneo e ao Oceano Índico. Isso permitiu que Axum se tornasse um importante centro de comércio, exportando produtos como marfim, ouro, especiarias, incenso e até mesmo escravos. Tradicionalmente, o reino de Axum era governado por um rei, que tinha amplo poder político e religioso. O rei era considerado um descendente direto do lendário Rei Salomão e da rainha de Sabá, o que conferia uma legitimidade divina ao seu governo. Além do rei, havia uma aristocracia que detinha grande poder e riqueza, e um sistema de servidão que permitia que a população rural trabalhasse a terra em troca de proteção e benefícios. Durante o século IV da Era Comum, os núbios, que anteriormente formavam o reino de Cush, com capital em Meroé, atacaram o reino de Axum. A contenda foi motivada pelo controle do comércio de marfim da região. O rei de Axum, que reinava naquela época, chamado Ezana I, respondeu ao ataque com uma grande força militar, saqueando a cidade de Meroé. A outrora poderosa Núbia, já em sério declínio e enfraquecida, logo foi conquistada e dividida em 3 estados separados chamados de Faras, Dongola e Soba. Este colapso deixou o caminho livre para o reino de Axum dominar toda a região. Uma das maiores realizações do reino de Axum foi a adoção do cristianismo como a religião oficial no século IV da Era Comum. Segundo a tradição, o rei Ezana I teria se convertido ao cristianismo após ter tido um sonho em que um anjo lhe ordenava a se converter. A conversão ao cristianismo foi um importante fator de unificação do reino, que passou a ter uma identidade religiosa única e a se distanciar dos seus vizinhos muçulmanos. O cristianismo também trouxe consigo novas formas de arte e arquitetura, como as famosas igrejas escavadas na rocha, que ainda hoje são símbolos da Etiópia. Essas igrejas são um exemplo da habilidade dos arquitetos axumitas em esculpir estruturas monumentais em pedra, criando espaços sagrados que ainda hoje são considerados marcos da arquitetura cristã. Essas igrejas, que datam dos séculos IV e V da Era Comum, incluem a Igreja de São Jorge, em Lalibela, e a Igreja de Nossa Senhora Maria das Rochas, em Tigrei. O judaísmo também teve um impacto substancial no reino de Exum. Um grupo de pessoas da região, conhecidos como Beta Israel, também chamados de judeus etíopes, aderiu às crenças e práticas estabelecidas no Torá, o pergaminho que compõe os 5 primeiros livros sagrados da religião judaica. Embora suas escrituras e orações estejam no alfabeto ge'ez e não em hebraico, sua religião compartilha um ancestral comum com o judaísmo moderno. O reino de Axum também teve um papel importante na história da escrita africana, tendo criado um alfabeto próprio chamado de ge'ez, que era utilizado para escrever textos religiosos e documentos oficiais. O ge'ez influenciou a escrita de vários outros povos da região, como os amáricos, que até hoje utilizam uma forma adaptada desse alfabeto.
O declínio do reino de Axum teve várias causas, entre elas a mudança das rotas comerciais e o enfraquecimento do comércio com o Oriente Médio e a Índia, a pressão de povos invasores vindos do sul e do leste da África e a perda de poder dos reis em detrimento da aristocracia. O fim do reino é geralmente datado do século X da Era Comum, quando foi invadido pelos povos Agal e Zagwe. O legado do reino de Axum pode ser visto até os dias de hoje na Eritreia e na Etiópia, países que herdaram parte da sua cultura e tradições. A Igreja Ortodoxa Etíope, por exemplo, é uma continuação da tradição cristã estabelecida pelos Axumitas, enquanto a língua amárica falada na Etiópia tem origem no alfabeto Ge'ez. Além disso, a história do reino de Axum é celebrada em diversos festivais e cerimônias tradicionais na região, como o Tzinket, que celebra o batismo de Jesus no Rio Jordão. Um dos pontos mais famosos de Axum é o Obelisco de Axum, que é um dos obeliscos mais altos do mundo antigo. Há também outros obeliscos e estelas que testemunham a grandeza da cidade em seu auge. Essas estruturas são feitas de grandes blocos de pedra e são adornadas com inscrições em antigas línguas etíopes. Além disso, Axum é conhecida por seu palácio que abrigava os governantes do reino de Axum. O local é uma importante atração turística e arqueológica, e muitos visitantes vão a Axum para explorar suas ruínas e aprender sobre sua história fascinante. O Império de Gana, também conhecido como Império do Ouro, foi uma antiga civilização que floresceu na África Ocidental entre os séculos IV e XIII da Era Comum. Este poderoso império desempenhou um papel fundamental na história da África Ocidental, estabelecendo-se como um importante centro comercial e cultural, e sua sociedade complexa e sofisticada deixou um legado duradouro na região. As origens do Império de Gana são envoltas em mistérios e lendas, com a maior parte do conhecimento histórico vindo de registros orais, arqueológicos e de escritos de viajantes árabes da época. O Império de Gana estava situado no que hoje é o sudeste da Mauritânia e o oeste do Mali. Ele se estabeleceu como um conjunto de chefaturas que, com o tempo, foram unificadas sob uma aliança central. O termo Gana tradicionalmente se refere ao título do governante e não ao nome do império em si. O nome do império e a área que cobria eram diferentes do atual país chamado Gana. De acordo com a tradição oral, a fundação do império foi atribuída a uma figura mítica chamada Jinga Sise. Em algumas tradições, Jinga Sise é retratado como uma figura semidivina ou heróica, possuindo habilidades sobrenaturais que o ajudaram a estabelecer sua liderança e fundar o império. Nos primeiros séculos da Era Comum, quando o comércio transariano começou a ganhar impulso, os berberes do norte da África e mais tarde os árabes estabeleceram contatos com a região. Os registros desses viajantes fornecem algumas das primeiras menções escritas sobre o Império de Gana. Estes contatos influenciaram em parte a ascendência e consolidação do império. A localização geográfica do Império de Gana permitiu-lhe controlar as rotas de comércio transariano. A região era rica em ouro e o controle desse recurso valioso, junto com a habilidade de agir como intermediário entre áreas produtoras de sal do norte e regiões produtoras de ouro do sul, posicionou o Império de Gana como uma potência comercial dominante. À medida que crescia em riqueza e influência, o Império de Gana começou a anexar territórios vizinhos e subjugou vários grupos étnicos e tribos, consolidando sua posição como o império dominante na região. No Império de Gana, a sociedade estava hierarquicamente estruturada, como o rei, conhecido como Kayamagan, no topo. Abaixo dele estavam a nobreza, os comerciantes ricos, os artesãos, os agricultores e os escravos. O rei tinha poderes quase absolutos e era considerado uma figura semidivina.
Ele era responsável por manter a ordem, a justiça e o bem-estar do reino. Apesar do poder concentrado do rei, havia uma burocracia bem estabelecida para ajudar na administração do império. Os territórios conquistados eram governados por governadores nomeados, enquanto em territórios centrais a administração era mais direta. Acredita-se que a principal cidade e capital do império fosse Coumbi Salé, um importante centro comercial e político. Esta cidade era de fato dividida em duas partes, uma área real e uma área comercial, com a última sendo predominantemente ocupada por comerciantes muçulmanos. Enquanto as crenças tradicionais africanas eram predominantes no Império de Gana, o Islã também teve uma presença marcante, especialmente entre a elite e os comerciantes. Esta adoção seletiva do Islã permitiu ao Império de Gana manter relações comerciais favoráveis com estados muçulmanos do norte da África. A coexistência de tradições africanas e influências islâmicas em Gana resultou em uma sociedade rica e diversificada, onde o comércio e a diplomacia eram tão importantes quanto a tradição e a religião. O legado político e social do Império de Gana continua sendo uma parte crucial da rica tapeçaria da história da África Ocidental. O Império de Gana foi uma entidade dominante na África Ocidental durante vários séculos e, como tal, estava frequentemente envolvido em campanhas militares, quer fossem defensivas ou expansionistas. No final do século XI, os almorávidas, um movimento religioso e militar berbere que se originou no Saara, começaram a expandir-se para o sul. É amplamente aceito que houve algum tipo de confronto ou série de confrontos entre os almorávidas e o Império de Gana, embora os detalhes específicos sejam objeto de debate entre os historiadores. Alguns acreditam que os almorávidas invadiram e ocuparam Gana, enquanto outros argumentam que o impacto dos almorávidas foi mais comercial e religioso do que militar. No entanto, o consenso é que esses confrontos com os almorávidas e as subsequentes mudanças comerciais contribuíram para o declínio gradual do Império de Gana. Além dos almorávidas, outros grupos e impérios em ascensão na região, como o Império do Mali, começaram a exercer pressão sobre Gana. O Mali, em particular, eventualmente eclipsou Gana em termos de poder e influência na África Ocidental. O declínio e eventual fim do Império de Gana não foram resultados de um único evento, mas sim uma série de fatores internos e externos que ocorreram ao longo de vários séculos. A economia do Império de Gana dependia fortemente do comércio de ouro e sal. Com o tempo, novas rotas comerciais começaram a surgir, diminuindo a importância do Império de Gana como intermediário crucial. Algumas evidências sugerem que mudanças no clima podem ter afetado a região, como o avanço do deserto do Saara, tornando algumas áreas menos hospitaleiras e impactando a agricultura e o comércio. A adoção gradual do Islã entre a elite e os comerciantes influenciou as dinâmicas políticas e sociais do Império. Enquanto o Islã proporcionou uma ligação com o norte da África, também trouxe novas ideias e práticas que podem ter alterado as tradições estabelecidas e a governança em Gana. Por volta do final do século XIII, o Império de Gana tinha sido efetivamente suplantado pelo emergente Império do Mali. Embora o Império de Gana não estivesse mais como uma entidade política dominante, seu legado político e social continua sendo uma parte crucial da rica e fascinante história da África Ocidental. O Reino Zulu, situado no que é hoje a província de KwaZulu-Natal, na África do Sul, foi uma poderosa nação africana que se destacou por sua rápida ascensão e suas contribuições para a cultura e história da África. Liderado pelo carismático e militarmente habilidoso rei Shaka, os Zulus se destacaram por suas táticas de guerra inovadoras e organização sólida contra os invasores europeus. As origens do reino Zulu são profundamente enraizadas nas complexas interações e migrações de várias tribos e clãs na região do sul da África.
Antes da ascensão do Reino Zulu, a região que hoje é conhecida como KwaZulu-Natal era habitada por vários pequenos clãs e grupos. Os Nguni, um grupo etnolinguístico do qual os Zulus fazem parte, migraram para essa região vindo de áreas mais ao norte da África Austral ao longo de vários séculos. O próprio clã Zulu originalmente não era especialmente poderoso ou distinto entre os vários grupos Nguni. Eles eram de fato um pequeno clã liderado por um chefe chamado Senzangakona. Shaka, que viria a ser o mais famoso líder Zulu, nasceu por volta de 1787. Ele era filho de Senzangakona e Nandi, mulher do clã Langeni. Devido às circunstâncias de seu nascimento fora do casamento, Shaka e sua mãe foram marginalizados e passaram por muitas dificuldades durante sua infância, vivendo em vários clãs. Durante sua juventude, Shaka e sua mãe enfrentaram rejeição e adversidades em vários lugares antes de encontrar refúgio com o chefe Jinji Suayo, do clã Mitetua. Sob a proteção de Jinji Suayo, Shaka cresceu e se tornou um guerreiro importante. Quando Senzangakona morreu, Shaka, com a ajuda de Jinji Suayo, retornou e assumiu a liderança do clã Zulu, consolidando seu poder e iniciando uma série de reformas militares que transformariam o clã em uma força dominante. Shaka introduziu novas táticas de combate e armas novas como a Iklua, uma lança curta com uma lâmina larga que era mais adequada para o combate corpo a corpo do que as tradicionais lanças de arremesso. Além disso, ele introduziu o escudo grande e reformulou a formação tática de combate conhecida como chifres de boi, na qual guerreiros experientes formavam o centro da formação, enquanto guerreiros mais jovens formavam os chifres laterais para cercar e flanquear o inimigo em uma formação de pinça. Shaka centralizou o poder e expandiu o território do clã, absorvendo ou deslocando outros grupos na região. Com suas inovações e a expansão territorial, o clã Zulu transformou-se no Reino Zulu, uma das maiores e mais poderosas nações da África Austral na primeira metade do século XIX. Este período de expansão e deslocamento também levou ao fenômeno conhecido como Mfecane, palavra que significa o esmagamento, resultando em uma série de guerras e migrações envolvendo vários grupos étnicos no sul da África. No entanto, Shaka foi assassinado por seus meios-irmãos chamados Dingane e Mlangana em 1828. Após assassinar Shaka, Dingane assumiu o trono. O reinado de Dingane foi marcado por uma instabilidade significativa. Ele tentou consolidar seu poder eliminando potenciais rivais e estabeleceu sua nova capital em Umgungundlovu. Durante o reinado de Dingane, os Zulus entraram em conflito com os Voortrekkers, colonos de língua holandesa que viajaram em trens de vagões da colônia do Cabo para o interior do sul da África a partir de 1836, procurando viver para além da administração colonial britânica do Cabo. Em 1838 ocorreu a famosa Batalha de Blood River, onde um pequeno grupo de Voortrekkers repeliu um ataque de um exército Zulu muito maior. A vitória dos Voortrekkers marcou um ponto de virada e Dingane foi pressionado a recuar. Em 1840, após conflitos internos e externos, Mpande, outro meio-irmão de Shaka, desafiou Dingane e, com o apoio dos Voortrekkers, derrubou. Mpande governou por quase 30 anos e foi um período de relativa paz e estabilização para o Reino Zulu. O filho de Mpande, Cetshwayo, tornou-se rei em 1872. Seu reinado é mais notável pelo confronto com o Império Britânico. Em 1879, os Zulus e os britânicos entraram em conflito na Guerra Anglo-Zulu. Esta guerra é particularmente notável tanto pelo impressionante desempenho militar dos Zulus, que temporariamente derrotaram uma das potências coloniais mais poderosas do mundo, quanto pela determinação dos britânicos em anexar e controlar a região Zulu como parte de sua estratégia colonial na África do Sul. O Império Britânico estava empenhado em consolidar os vários estados e repúblicas independentes criadas pelos habitantes de língua holandesa da colônia do Cabo, bem como outras nações nativas sob seu controle, levando a uma política de confederação
que ameaçava a soberania do Reino Zulu. A Batalha de Isandlwana, travada em 22 de janeiro de 1879, resultou em uma das maiores derrotas sofridas pelos britânicos durante as guerras coloniais. Um exército Zulu, sob o comando de Ntsingwayo Koza, derrotou decisivamente as forças britânicas. O exército Zulu, utilizando táticas de chifres de boi, cercou e dominou o contingente britânico, causando muitas baixas para os invasores europeus. Logo após a derrota em Isandlwana, um pequeno destacamento britânico defendeu com sucesso a missão de Walker's Drift contra um grande grupo de guerreiros Zulu. A defesa foi notável e 11 cruzes da vitória foram concedidas aos defensores. Após esses confrontos iniciais, os britânicos reforçaram suas tropas e conduziram uma série de incursões no território Zulu. A Batalha de Ulundi, que ocorreu em 4 de julho de 1879, foi o confronto final e decisivo da Guerra Anglo-Zulu. Após a surpreendente derrota britânica na Batalha de Isandlwana e a bem-sucedida defesa de Walker's Drift, os britânicos trouxeram reforços significativos da Grã-Bretanha e de suas colônias. Eles estavam determinados a finalizar a campanha contra os Zulus e consolidar o controle sobre o território. O exército britânico, sob o comando de Frederick the Sieger, segundo o barão Chelmsford, se aproximou da capital real Zulu, chamada Ulundi. Ele comandava uma força de cerca de 5.000 homens, incluindo infantaria, cavalaria e artilharia. Enfrentando-os estava o exército Zulu, composto por cerca de 15.000 guerreiros, sob o comando do rei Cetshwayo. Sabendo da capacidade dos Zulus de cercar rapidamente suas forças, os britânicos formaram um grande quadrado defensivo com infantaria e artilharia. A cavalaria estava posicionada fora do quadrado para atuar como uma força de ataque rápida. Os guerreiros Zulu avançaram corajosamente contra o quadrado britânico. No entanto, enfrentando o fogo intenso da infantaria e da artilharia, sofreram baixas significativas. A cavalaria britânica, em seguida, realizou uma série de ataques contra as linhas Zulu, aumentando ainda mais as baixas. A batalha terminou com uma vitória decisiva para os britânicos. O exército Zulu foi disperso e Ulundi foi incendiada. Esta derrota marcante essencialmente marcou o fim da resistência Zulu organizada contra os britânicos. A derrota em Ulundi marcou o fim do Reino Zulu como uma entidade independente. O rei Cetshwayo foi capturado em agosto de 1879 e exilado. O Reino Zulu foi dividido em 13 monarquias menores para reduzir o poder da nação Zulu e dificultar novas rebeliões. No entanto, isso só levou a mais instabilidade na região. Em 1887, o Reino Zulu foi finalmente anexado à colônia britânica de Natal. O último grande levante Zulu contra o domínio britânico foi a rebelião Bambata, em 1906. Embora a revolta tenha sido reprimida, ela é lembrada como um símbolo da resistência Zulu contra o domínio colonial. O Reino Zulu deixou uma marca indelével na história do sul da África. Hoje, os Zulus são o maior grupo étnico da África do Sul, e KwaZulu-Natal continua sendo uma região vital. A história do Reino Zulu é lembrada tanto como uma história de resistência contra a colonização, quanto como um exemplo da complexidade e dinâmica dos estados africanos pré-coloniais. Mansa Musa, também conhecido como Musa I de Mali, foi um dos monarcas mais ricos da história e foi o 9º imperador do Império Mali durante seu auge no século XIV. Através de sua liderança, visão e riqueza, Mansa Musa deixou um legado duradouro, destacando a importância e a riqueza das civilizações africanas na história mundial. Mansa Musa era neto de Sundiata Keita, o fundador do Império Mali. Sundiata Keita é uma das mais proeminentes figuras da história da África Ocidental e sua história continua a ser contada ao longo dos séculos, celebrando suas conquistas e seu caráter. É provável que Mansa Musa tenha recebido uma educação substancial durante sua juventude.
ele foi instruído nos princípios do Islã, bem como na governança e na história do seu povo. Durante sua juventude, Mansa Musa cresceu em um ambiente de privilégio e responsabilidade, sempre acompanhado por conselheiros, tutores e outros membros da nobreza, preparando-o para as responsabilidades da liderança. Mansa Musa ascendeu ao trono por volta do ano 1312 da Era Comum, sucedendo seu predecessor chamado Abu Bakr II. Contudo, as circunstâncias exatas de sua ascensão e o que ele fez antes de se tornar o rei são um mistério. A principal fonte da riqueza do Império Mali era o ouro. A região possuía algumas das minas de ouro mais ricas e produtivas do mundo antigo. Estas minas estavam sob o controle direto do rei e representavam a maior parte de seu poder financeiro. Naquela época, a África Ocidental, especialmente a região controlada pelo Império Mali, era responsável por quase 2/3 do abastecimento de ouro do mundo conhecido. O Império Mali estava estrategicamente localizado entre o deserto do Saara e as florestas da África Ocidental, tornando-se um ponto central nas rotas comerciais transarianas. Estas rotas comerciais conectavam a África do Norte à África subsaariana. Muitas caravanas cruzavam o deserto, transportando ouro, sal, marfim, escravos e outros produtos valiosos em diversas regiões do continente africano. Como líder de um vasto império, Mansa Musa coletava tributos e impostos de seus súditos e dos reinos menores sob seu domínio. Cidades como Timbuktu e Gao tornaram-se centros comerciais vitais sob o controle direto do império. A posição geográfica do Mali e a paz relativa durante o reinado de Mansa Musa permitiram que esses centros florescessem. A peregrinação de Mansa Musa para a cidade de Meca, na atual Arábia Saudita, realizada entre os anos 1324 e 1325, é uma das viagens mais famosas e discutidas na história. Esta peregrinação, conhecida como Haji, é um dos 5 pilares do Islã. Todo muçulmano adulto que esteja fisicamente e financeiramente apto deve realizar o Hajj, pelo menos uma vez na vida. A peregrinação de Mansa Musa é notável não apenas por seu significado religioso, mas também pelas implicações políticas, econômicas e culturais que teve para o Império Mali e para as regiões que ele atravessou. A peregrinação forneceu a Mansa Musa uma oportunidade de interagir com líderes e dignatários de outras nações, especialmente em lugares como o Cairo, no Egito, que era um importante centro político e cultural da época. Acredita-se que Mansa Musa viajou com uma comitiva que incluía 60.000 pessoas. Dentre eles, havia 12.000 escravos, cada um carregando pelo menos uma barra de ouro. Além disso, ele tinha 80 camelos, cada um carregando cerca de 50 quilos de ouro em pó. Ao longo de sua jornada, Mansa Musa distribuiu ouro aos pobres, bem como aos líderes e dignatários das cidades que visitou. Ele também usou o ouro para comprar produtos e objetos de decoração. No entanto, ele distribuiu ouro tão liberalmente que afetou as economias locais das regiões por onde passou. O impacto mais notório de sua generosidade foi no Egito, especialmente no Cairo. A distribuição massiva de ouro na cidade causou uma desvalorização significativa do metal precioso, levando a uma inflação. Com tanto ouro no mercado, seu valor caiu e os preços de outros bens aumentaram. Consciente do impacto econômico de suas ações, Mansa Musa tomou medidas para reequilibrar a economia. No seu caminho de volta para Mali, ele procurou instituições econômicas, mercadores e reis, com os quais pudesse pegar emprestado todo o ouro que podia, a juros elevados, ajudando assim a estabilizar a economia e, ao mesmo tempo,
mostrando uma acuidade financeira considerável. A reputação de Mansa Musa como um líder justo e generoso, combinada com sua demonstração de fé durante a peregrinação, fez dele uma figura lendária na África Ocidental. Depois de sua morte, em 1337, o Império Mali entrou em um período de declínio lento, embora ainda permanecesse poderoso e influente por várias décadas. Mansa Musa não só consolidou o Império Mali como uma potência africana dominante, mas também tornou-o reconhecido e respeitado em regiões muito além de suas fronteiras.